Agora com o nosso quadro Animais da Cidade, Eliomar Russi Mazinho está aqui com a gente também nesta manhã. Bom dia, Mazinho, tudo certinho? Bom dia, Jorge, bom dia muito especial a você, a todos os nossos ouvintes, internautas. Se me permite, Jorge, eu queria até dedicar esse nosso quadro hoje de forma muito especial, em memória do meu sobrinho, né? Muita gente me mandou mensagens, eu quero agradecer de coração, né? Infelizmente tivemos a partida do meu sobrinho precoce, Nathan Hadley Felipe Lira, mas eu quero dizer que onde quer que ele esteja, que ele vai estar permanentemente aí em nossos corações. E mais uma vez aí agradecer a cada um pelo carinho, que isto sim acalenta a alma e esquenta o coração, Jorge. E é dessa forma que a gente segue adiante. Então, dedicar muito carinho especial à memória do Nathan. Está dedicado, né, à memória desse menino. Vamos falar hoje sobre maus tratos contra animais. Como denunciar? Essa é uma pergunta, Jorge, recorrente. Nossa Senhora, você não tem ideia, Jorge, quantas vezes eu acabo respondendo essa mesma situação. Não vou dizer que diariamente, graças a Deus, porque daí a gente, né, estaria vivendo num mundo inviabilizado, porque é evidente, quando as pessoas procuram é porque algo aconteceu, por mais que, né, a gente não saiba de tudo que acontece, mas, por outro lado, quando me procuram, eu já me arrepio. E aí, no mínimo, semanalmente, eu acabo respondendo sobre isso. Pessoal, é fundamental, a primeira coisa, né? Em caso de flagrante, 190, Polícia Militar. Flagrante, está acontecendo naquele momento. Olha, tem um cidadão, olha, Mazinho, o cara está batendo no cachorro, meu vizinho ali está batendo no cachorro naquele momento. Não espera acontecer, pessoal. Daqui a pouco o cachorro vai vir a óbito, vai ficar com uma sequela grave, essa pessoa vai abandonar esse animal, e ela não tem que ter esse animal. Ela não tem que ter, ela é uma criminosa. Não justifica, Jorge, você bater no animal. Ah, Eliomar, ele tentou me morder. Vamos avaliar os fatos, vamos com calma. Se ele está tentando te agredir, alguma coisa está acontecendo de anormal ali, ao mesmo tempo, vamos primeiro entender a defesa, né? Como já, evidentemente, o caminho. Agora, bater gratuitamente no animal, você ir lá agredir um animal, ninguém tem direito a isso. Ninguém. Então é 190, Polícia Militar. Agora, Jorge, não, Eliomar, tal residência tem casos de maus tratos recorrentes. E é importante entender o que é maus tratos. Maus tratos é muitas vezes deixar o animal sem comida, sem água, ou com uma comida lá que está estragada, está lá vários dias no pote, água lá que está velha, turva, está lá evidentemente lá que não tem nem como o animal fazer evidentemente essa ingestão. Toda a parte evidentemente de preso a uma corrente, esse é o pior cenário, que nem água e comida ele tem, ele está preso um pequeno espaço onde ele não tem mobilidade nenhuma. Isso tudo é maus tratos. Então, nesse caso, o CEPREAD, né? O CEPREAD é, evidentemente, o órgão responsável, Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos. Você liga 156 na Prefeitura, opção 2, é a ouvidoria da Prefeitura, e abre a ocorrência. Tá? Pessoal, ninguém tem que ter medo de ser identificado. Qual a importância de se identificar? A importância, Jorge, é para quem está lá na ponta no CEPREAD, às vezes pega a ocorrência, não tem todas as informações necessárias. A pessoa vai te ligar e vai perguntar, olha, Jorge, tem uma ocorrência aqui que você registrou e tal. Passa maiores detalhes, por favor, porque ali você pode, inclusive, deixar muito claro para o profissional do CEPREAD que vai ao teu local o que está acontecendo, qual é o grau de urgência. E aí as coisas tendem a avançar. Agora, jamais o CEPREAD vai poder chegar lá no teu vizinho, ou em quem foi que você denunciou, e dizer, olha, quem denunciou foi o Jorge. Está aqui o cadastro dele. Eles não podem fazer isso. Não têm o objetivo de fazer isso. Então, não tenha medo de você denunciar. Ao mesmo tempo que, caso mesmo assim persista o teu medo, faça anônima. Você tem o direito de fazer anônimo. Vai receber um número de protocolo, cobra esse número de protocolo já na hora de fazer o registro, e isso é automático, a pessoa vai te passar o número de protocolo, porque passou alguns dias, você liga de novo na ouvidoria da Prefeitura e pergunta, olha, tenho aqui um protocolo, eu quero saber como é que ficou aquela situação. Muitas vezes esse protocolo ele pode vir inclusive para o teu e-mail. Você pode acompanhar ali o caso pelo teu e-mail. A atualização dele pode vir para o teu e-mail. Então, enfim, não dá só para fazer a denúncia e esquecer do caso. E aí você acaba, evidentemente, né, facilitando com que, se a inércia acontecer por parte do poder público, vai que não foi atendido o caso. Você também não está cobrando uma resposta. Então ficou dito pelo não dito, bom, eu fiz a denúncia, mas eles não fizeram nada. Não, vamos tentar, evidentemente, fazer uma denúncia válida para tentar verificar, né, uma validade também nesse atendimento. E aí as coisas começam a caminhar. Então,
nessas denúncias recorrentes de maus tratos, CEPREAD. Agora, volto a dizer, se é um flagrante delito, Polícia Militar. E aí, quando acontece um caso de envenenamento, olha, Mazinho, meu cachorro foi envenenado, o fato já foi consumado, meu cachorro foi assassinado, Delegacia de Polícia. Aí você vai fazer um boletim de ocorrências, registrar toda a situação, porque você pode dar prosseguimento junto ao Poder Judiciário. O primeiro passo é registrar o boletim de ocorrências, para que a delegacia tome as medidas iniciais, evidentemente, até mesmo por um cunho investigativo, abra-se um inquérito policial para se apurar de fato o que aconteceu. Dali sai um ato conclusivo para o Poder Judiciário. Se não sair da delegacia um ato conclusivo, você pega aquele boletim de ocorrências e você aciona o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai, evidentemente, pedir explicações da autoridade policial. Então, são situações, Jorge, que a gente vai, evidentemente, deflagrando para poder não ficar nessa inércia, muitas vezes só chorando, né? E, poxa, eu já tive animais envenenados, por exemplo, eu sei a dor, eu acho que isso é uma das piores covardias que tem, porque eu até não gosto de dar exemplo, porque parece que está dando ideia para alguns malucos que, infelizmente, se apossam disso. Mas, vamos lá, um simples pedaço de carne, né, com aquela estricnina, famoso chumbinho, mata um animal. O animal vai ali na cedência de se alimentar algo gostoso, delicioso, e ele está perdendo a vida, causa uma hemorragia interna. Então é covarde, é cruel demais isso aí. E aí, dessa forma, você não fica no anonimato, esses dados são importantes, geram estatísticas, e assim as autoridades vão se movimentando. Bom, hoje em dia já não tem até delegacias já especializadas na questão de maus tratos aos animais? Nasceu por conta de demandas da sociedade, de pressões existentes. Então, cada um fazendo a sua parte. E aí, só para fechar esse assunto inicial, Jorge, o abandono. O que é o abandono? É um crime de maus tratos. O abandono é um crime de maus tratos. Então, você flagrou a pessoa abandonando. Claro que geralmente é uma ação rápida. Tenta fazer filmagem. Pega teu celular, filma. Dali, de repente, está a placa do carro. Se não dá para filmar, anota a placa do carro. Mas, Eliomar, como é que eu vou provar a minha palavra contra dele? Hoje tem câmeras em tudo que é lugar. Tem a tua boa-fé enquanto cidadão. Isso é muito válido, porque dali também se abre um boletim de ocorrências na delegacia e começa a se tramitar um inquérito policial. Então vamos ver quem é que está falando a verdade. Agora, claro, se você é mau caráter, se você está inventando a história para prejudicar alguém, aí você tem que se preocupar contigo mesmo. Mas já que é uma invenção, menos mal que não tem um animal realmente verdadeiramente abandonado. Agora, do contrário, é crime sim, é boletim de ocorrência e, evidentemente, isso tem que ser apurado. O problema todo está na impunidade, né? Imagina você denunciando alguém, não há punidade para essa pessoa, que amanhã ou depois pode saber que foi você e ter alguma retaliação por causa disso. A gente não vê a polícia, a PM, os órgãos competentes divulgando ações contra quem comete crimes nesse sentido. Tu não vê um relatório, nos primeiros 3 meses a polícia agiu assim, tantas pessoas foram processadas, que mostra que há punidade e não impunidade. O que a gente relata aqui toda a vida? É a impunidade. Punidade a gente não relata, porque a gente também não tem conhecimento disso. Jorge, a tua pergunta é fantástica, fantástica. De novo, vou dar um exemplo pessoal de fato. Passei já por isso. Inclusive, na época que os animais foram envenenados, Jorge, foi capa do nosso Santa. O Santa ainda era versão impressa, eu cheguei a fechar a rua, fizemos uma manifestação lá muito grande no bairro Topava Norte. E aí, quando eu percebi que na própria delegacia as coisas não avançavam como deveriam, o que eu acionei? A Corregedoria da Polícia Civil. Vieram de Florianópolis tomar depoimento e, claro, aí vem aquelas histórias, mas Eliomar, aí agora a minha preocupação já não é mais com quem envenenou meus animais. Talvez, então, o policial agora vai me perseguir. Porque na população essas conotações existem. Bom, tu vai chamar a corregedoria, ela vai investigar o próprio policial. Então, o policial agora que vai começar a ir para cima de você. Jorge, a gente tem que tomar algumas atitudes. Querendo ou não, se você se acovardar para tudo, nada vai avançar na tua vida, literalmente nada. Então, nesses enfrentamentos que a gente acaba, evidentemente, fazendo algumas conquistas. Agora, claro que é difícil ainda, as questões são difíceis. Tem delegacia que você é muito bem atendido, mas tem aquela delegacia que o escrivão vai dizer assim para você, delegacia cheia, também já passei por isso. O que é, rapaz? Falei, não, é sobre os animais, eu quero fazer um boletim. Quê? Aí ele fala para repetir mais uma vez, tu vai lá, não, é animais, eu tive um animal envenenado. Tá, espera aí que depois a gente vê isso aí. E ele vai te deixando para trás.
Mas aí, peraí, eu vou chegar ali e vou dizer, olha, amigo, peraí, eu cheguei, as pessoas que estavam na minha frente já foram atendidas, agora está na minha vez. Então, ele tem que entender que ele tem que respeitar, que é uma coisa que ele já deveria saber. Mas se ele tem dúvidas, infelizmente, algumas vezes a gente tem que entrar um pouquinho mais no confronto para ele entender a importância daquilo que a gente está fazendo. Bom, a própria lei tratava os animais como um ser semovente. Um ser semovente, para o nosso ouvinte ter uma ideia clara, eu costumo brincar, mas num sentido muito triste, que é como se fosse uma poltrona com rodinha. Esse é um ser semovente. Então, ele era tido, o animal, como basicamente um móvel, tá? Material. Literalmente, eu faço o que eu bem entendo. Aquela poltrona, se eu quiser virar de cabeça para baixo, eu viro. Quiser virar de lado, eu viro. Aquilo está tudo certo, é um bem material. Só que o animal, de ser semovente, ele é um ser senciente. Ou seja, ele tem sentimentos. Ele é um ser vivo que fica triste, que fica alegre, que chora, que tem dor. Então, é muito diferente do que até então a nossa legislação tratava. E é evidente, as legislações vão avançando. Hoje tem muita coisa de cunho municipal nos mais diversos municípios. Estadual também foi se criando várias questões. Começou tudo basicamente com a proibição de animais em circo, lá nos anos 2000, que até nosso saudoso, inesquecível, meu grande mestre, Ivo Radles, liderou aqui em Blumenau na ocasião a questão. Fomos um dos primeiros municípios a aprovar na ocasião na Câmara de Vereadores a reprovação aos animais de circo. E veja, hoje as pessoas vão ao circo e já nem sentem mais falta dos animais, né? Como é algo interessante. E parou com aqueles maus tratos, por mais que ainda tenha um ou outro caso isolado aí no Brasil. Mas, enfim, e essas legislações, Jorge, elas vão se aprimorando. E a pressão da sociedade vai, evidentemente, fazendo com que isso ocorra. Agora, concordo, ainda não temos a punição devida, mas temos punição. Um dia que tratamos só da lei municipal aqui em Blumenau, tratamos um quadro em específico sobre isso, a punição pode ser até de R$30 mil. Basta que haja aplicação da lei. E aí nós temos que cobrar as nossas autoridades, desde o vereador que você ajudou a eleger, ou mesmo que você não votou, mas hoje é vereador do município, até o próprio prefeito municipal, secretário municipal do meio ambiente. Essas são pessoas que podem nos dar essas respostas, porque tem, evidentemente, a caneta nas mãos. Poder legislativo de alteração das leis, poder executivo de executar, evidentemente, essas ações. E assim nós vamos avançando. Os deputados estaduais, poder executivo, hoje nós temos, talvez pouca gente saiba, mas tem hoje um CEPREAD estadual, tem uma diretoria de bem-estar animal estadual, ou seja, tem funções remuneradas para fazer esse trabalho. Essas pessoas têm que estar ao conhecimento da sociedade, para nós podermos exigir delas também um resultado nesse sentido. Afinal de contas, estão sendo pagas por nós. E fora as autoridades federais, inclusive recentemente houveram alterações de cunho legal, sempre majorando um pouquinho essas penas, mas ainda é evidente, nós não estamos vendo ninguém diretamente ficar detido por muito tempo. O máximo é um flagrante, algo nesse aspecto. Mas, Jorge, vamos lá, se nada acontece, esse camarada talvez ser multado em R$1.000, R$2.000, R$3.000, já é um passo. Esse dinheiro pode estar sendo revertido para campanhas educativas, para evitar, por exemplo, que futuros ignorantes como esse sejam prósperos na sociedade. Então, desde as crianças, e para mim sempre foi muito claro, quanto mais investirmos em educação, você vai tendo uma geração mais consciente do que esses criminosos, que pior, Jorge, acham que não são e fazem como bem pensam. E aí vão causando esses danos a todos nós e principalmente aos indefesos animais. Se desenvolve lentamente, né? Mas estamos nos desenvolvendo nesse sentido. É isso, eu acho que é bem por aí, Jorge. A sociedade, quanto mais ela clama, ela se faz presente nessas demandas, é evidente que os políticos também estão preocupados. Não é à toa que hoje nós temos alguns parlamentares que são eleitos com a bandeira principal da causa animal. Mas todos eles têm que ser cobrados. Claro, esses talvez até em especial, porque têm um trabalho em tese voltado à área e agora quando estão lá podem desenvolver ainda mais. Mas todos são fundamentais. E aí a gente vai criando uma situação muito clara de avanço. Porque, Jorge, desde a primeira lei, isso não foi um estalar de dedos. Todas são brigas, são recorrências, são situações... Vamos lá, Santa Catarina tem uma das questões ainda mais vergonhosas a nível de Brasil. Olha, eu tenho um orgulho dessa terra imenso. Mas me envergonha quando eu falo da questão, evidentemente, aí, da época da Páscoa, quando nós temos toda aquela questão aí absurda, né? Dos maus tratos aos bois, farra do boi. Farra do boi, até um termo que eu tento esquecer, Jorge, porque me deixa muito possesso. A farra do boi, essa questão absurda, descomunal, uma coisa assim. Como é que as pessoas ainda se divertem em pleno século XXI, soltando um boi em via pública
e, evidentemente, maltratando esse animal. E que graça tem isso? Como é que essas pessoas podem ter a racionalidade de achar que aquilo ali é comum? Ah, mas Eliomar, aquilo é cultural, é tradição. Pois é, lá na Roma Antiga, né, nós tínhamos lá a prática de jogar pessoas na cova dos leões. Temos a história clássica, Daniel na cova dos leões, por exemplo. E aquilo não terminou, porventura? Ou ainda é interessante a gente executar aquele tipo de ação? Porque lá é o contrário. Lá é o animal se divertindo com o ser humano. Então é absurdo, isso é uma vergonha total. E a farra do boi, até hoje, por incrível que pareça, ela ocorre. Com tudo o que se fala, com a legislação, com a polícia militar em ação, com fiscalização, ela ainda ocorre. Para ver como está intrínseca no seio cultural daquela comunidade, principalmente litorânea. E nada contra a comunidade, mas contra esses crápulas criminosos. Então nós temos ainda muito a avançar. Mas quanto mais a sociedade, evidentemente, ela grita nesse aspecto, evidentemente que as coisas vão tendo resultado. Devagarinho, mas vão tendo. Sempre fui otimista. Melhor do que, infelizmente, há um tempo atrás, que, de fato, nada poderia acontecer. É verdade. Eliomar Russi, o Mazinho, quadro Animais na Cidade. Mazinho, obrigado pela tua participação nesta terça-feira. Ô, Jorge, eu que agradeço sempre esse encontro tão especial e um abraço muito especial a você, a todos os nossos ouvintes, até pipoca muita gente até no meu Instagram, agradeço muito o carinho, mas pessoal, apesar das reclamações de algo nesse sentido, vamos ter sempre fé, pensar positivo e para frente. Cada um fazendo a sua parte, com certeza, a gente melhora a sociedade. Meu grande abraço a todos. Com certeza. Obrigado, Eliomar Russi, o Mazinho, pela participação.